Um capital aplicado a juros simples com taxa de 5% ao mês, 5% ao mês, durante 5 meses. Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 152,25, qual foi o montante ao término da aplicação? Bom, o juros aqui, capital vezes taxa vezes tempo. Fazendo então só a substituição, né? 5% ao mês é a taxa. Ele não falou qual foi o valor do capital, né? Um capital foi aplicado, então ele não diz qual é. Vou utilizar o C ainda. A taxa é de 5% ao mês. 5%. Durante 5 meses. Observe que taxa está ao mês e ele apresentou o tempo aqui em meses também. Tudo de boa, não precisa converter, né? 5 meses, então 5 aqui. Se no fim desse período o juro produzido foi de 152,25, agora a gente já substitui, né? Os juros é isso aqui é o valor dos juros e os juros é esse aqui, 152,25. É igual a capital vezes, agora já fazendo a operação ali, né? 25 sobre 100. Ou seja, vou colocar aqui embaixo, multiplicando aqui dos dois lados por 100, dos dois lados, né? Nós vamos ter aqui, né? 15.225 igual 25 vezes o capital, já que 100 dividido para 100 é 1, né? Fica só 25C aqui desse lado. Vamos ajeitar isso aqui. Sinal do implica, né? Para não complicar. Ou seja, o capital é 15.225 dividido para 25. Essa divisão aqui é igual a 609. Aí uma coisa é muito importante aqui. Observe que 609 está nas alternativas. Essa alternativa aqui, certo? Então você não pode ir pela emoção e marcar a alternativa C. Por quê? 609 é o capital. Então fique muito atento a isso. É o capital, certo? Só que ele pergunta qual foi o montante ao término da aplicação. O montante, não o capital. Para a gente terminar então de resolver a questão, o montante ele é capital mais juros. Os juros é 152,25 e o capital a gente acabou de descobrir, né? Então, fazendo aqui essa soma, nós temos 609 mais 152,25. O resultado disso é 761,25 centavos. A alternativa correta é a alternativa A. Um capital aplicado a juros simples produz um montante de R$ 7.200 em 5 meses. E em 8 meses, esse montante passa a valer 7.680. Nessas condições, a taxa de juros aplicada a esse capital é de... Aí nós temos aí as alternativas, né? Bom, aqui ele está apresentando nas alternativas o resultado em meses, né? Taxa ao mês. E ele apresenta as informações aqui, o tempo, né? Em meses também. Então está tudo certo aqui, não tem nenhum problema em relação às unidades, né? Dá para manter do mesmo jeito, nada precisa ser convertido. Certo? Bom, um capital a juros simples produz esse montante aqui. A expressão para calcular o montante, capital mais juros, né? O tempo aqui é 8 meses. A gente sabe que para calcular os juros é capital vezes taxa vezes o tempo. Em 8 meses esse montante passa a valer 7.680. Ele está falando ali dos dois valores. Tem uma questão muito parecida com aquela outra que nós acabamos de resolver, né? E ele está perguntando sobre a taxa de juros, qual é o valor da taxa de juros. Então, no primeiro caso, nós temos ali capital vezes a taxa, que é o que ele está pedindo, e o tempo é 5 meses. Então, nós teremos isso aqui, certo? E no segundo caso, nós teremos ali os juros igual ao capital vezes a taxa, vezes 8, certo? Fazendo essa substituição ali, no primeiro caso, né? O montante, eu vou até substituir logo ali, é 7.200, certo? 7.200 é igual ao capital
mais os juros, que é capital vezes taxa vezes 5. O segundo montante é 7.680 igual ao mesmo capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo, que agora é 8. O que nós temos aqui é um sistema de equações, né? E fazendo essa segunda aqui menos a primeira, o que nós temos? Nós temos aqui 7.680 menos 7.200 igual C menos C é 0, CI vezes 8 menos CI vezes 5. 7.680 menos 7.200 é 480. E aí nós temos aqui, né, o I, nós podemos colocar tanto C quanto I em evidência, né? Então nós temos aqui 8 menos 5, ou seja, 480 é igual a CI, que é capital vezes a taxa, vezes 3. Ou seja, capital vezes taxa é 480 dividido para 3. Ou seja, capital vezes taxa é igual a 160. Sabendo disso, nós podemos partir agora para essa primeira aqui, né? 7.200 igual ao capital, mais capital vezes taxa, que agora a gente já sabe qual é esse valor, né? Capital vezes taxa. Então, nós temos ali 7.200 igual capital mais capital vezes taxa é 160 vezes 5. Ou seja, 7.200 é igual a capital mais 160 vezes 5 é 800. Ou seja, 7.200 menos 800 é igual ao capital. Vou apagar aqui. 7.200 menos 800 é 6.400. Ou seja, esse aqui é o valor do capital, né? Para os dois casos, esse é o valor do capital, já que o valor desse capital foi mantido, né? Não se fala de alteração do valor do capital, ok? Olha só, um capital aplicado a juros simples e não teve nenhuma alteração no valor desse capital. Então, esse valor aqui de 6.400 é o que foi aplicado. Olha só, para a gente determinar qual é o valor da taxa, nós podemos pegar esse valor do capital e substituir em qualquer uma delas, já que o capital é o mesmo, né? Eu vou substituir, então, esse valor do capital aqui na segunda equação, né? Então, nós temos aqui 7.680 igual o capital, 6.400, mais 6.400 vezes a taxa, vezes 8. Nós temos aqui, então, 7.680 menos, né? Já vou colocar aqui, menos 6.400 mais, igual, né? Vou colocar aqui, igual, essa multiplicação aqui, 6.400 vezes 8, dá 51.200. Você faz aqui 64 vezes 8, depois acrescenta esses dois zeros no final. E o I, né? É o que está sobrando aqui, é o I. 7.680 menos 6.400 dá 1.280. E isso é igual, que está do outro lado ali, né? 51.200 I. Ou seja, o I é 1.280 dividido para 51.200. Fazendo então essa divisão aqui, nós temos 0,025. Você pode conferir depois na sua calculadora aí, né? Ou você já pode, inclusive, conferir enquanto eu faço aqui essa divisão. Você pode conferir na sua calculadora os valores que eu estou apresentando para você, ok? Eu até recomendo que você faça isso. Então, dividindo aqui 1.280 por 51.200, dá 0,025. Esse é o valor em decimal, né? Mas se for escrever em porcentagem, que é o que está aqui, já que é porcento, o que você teria, né, para porcento, né? Multiplicação aqui em 100, né? Por 100. Então, 1, 2, já que o 100 tem dois zeros. Ou seja, a gente teria aqui 2,5, porque a vírgula pararia aqui, né?
caminhando 2 casas decimais à direita, ela pararia aqui, 2,5. Então, nós estamos falando de 2,5%. Ok? 2,5% ao mês. Então, a alternativa correta é essa aqui. Alternativa E.